Bom dia, queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu quero agradecer o carinho. Enquanto eles estavam orando por mim, eu pensei que o Senhor sempre nos dá muito mais realmente do que desejamos, né? Eu perdi meu pai muito nova. Meu pai morreu aos 46 anos. Perdi minha mãe 6 anos atrás. E vocês são a minha família. E como eu sou grata. Como eu aprendo com vocês, como eu sou suprida através de cada um de vocês. Obrigada pelo amor, obrigada por me amarem, e eu sou muito grata a Deus por isso. Amém? Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Obrigada por esse tempo aqui, Senhor, que nós já tivemos. Nós queremos que Tu estás entre nós, e nós queremos que o Senhor ainda tem muito mais. E nós estamos aqui porque nós amamos a Ti, queremos ouvir a Tua voz. Que o nosso coração esteja sensível a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Alguém põe água aqui para mim, por favor? Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para nós pensarmos hoje aqui pela manhã, mas você não vai levantar a mão, porque eu não quero expor ninguém. Tá? Eu não sou desse tipo, certo? As minhas amigas sabem que eu não gosto de expor ninguém. Sem risadas, por favor. Eu queria que você pensasse aí, se você viu um produto na TV ou na internet, e quando você viu aquilo, você falou assim, eu preciso disso. A minha vida vai mudar se eu comprar isso. Nossa, olha, isso é tudo o que eu precisava. Só que aí você comprou esse produto chegou na sua casa, e aí quando você recebeu, você ficou alegre, só que a sua alegria durou menos do que a quantidade de parcelas que você tinha para pagar. Já aconteceu? Não levante a mão. Para as mulheres agora. Você já quis muito uma roupa que você viu na sua amiga? Que você falou assim, nossa, olha que lindo que ficou na Bah, eu quero uma dessa. E aí, enquanto você não comprou, você não sossegou. Só que aí, quando você vestiu, não ficou tão bonito quanto ficou na Bah. Mas aí você olha aquela peça toda vez no guarda-roupa e você fala, por que eu gastei esse dinheiro? Também aqui não temos nenhuma mulher que aconteceu isso. Não temos também nenhum homem que quis tanto um eletrônico, quis tanto um carro, quis tanto, desejou tanto, e batalhou, e correu atrás, e comprou. Só que aí depois aquilo virou um problema. Começou a dar problema, você teve que mandar consertar, você teve que mandar arrumar, virou um trambolho na sua casa. Você olha para ele e você fala assim, por que eu gastei meu dinheiro nesse negócio? Também aqui não aconteceu. Tem gente rindo, gente, desesperadamente. Não citarei nomes. Engraçado que, na semana passada, o Gu ministrou, e ele ia falando, e eu falei, gente, esse homem está falando tudo que eu vou falar semana que vem. Então, eu vou usar textos aqui, Gu, que você falou semana passada, mas o Senhor pediu para eu repetir. Eu falei, Senhor, então vou mudar os textos, vou falar a mesma coisa com outros textos. O Senhor falou, não, você vai usar esse texto aí. Então, eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. E semana passada, o Gu falou sobre o cuidado que nós precisamos ter com os nossos olhos. Porque os nossos olhos olham e desejam. Então, a gente vê aquilo, você fala, eu não posso, como que eu vivi a minha vida sem isso? A gente deseja. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre os desejos do nosso coração. Então, sondando os desejos do nosso coração. E aí eu quero falar que nós fomos criados por Deus para desejarmos. Como o Gu falou semana passada, ele colocou em nós essa característica de que nós desejássemos coisas. Então, desejar algo em si não é errado, não é pecado. Muito pelo contrário, nós podemos desejar, nós podemos ter vontade, nós podemos querer as coisas. Então, o problema não está em desejar, ok? O problema, então, está em 3 coisas que eu quero falar com vocês nesta manhã. E a primeira dela é o que nós desejamos. Então, o primeiro ponto que nós precisamos sondar é o que é que nós estamos desejando.
Ah, tá vendo? Usei seu olho, ó. É o olho do Gustavo da semana passada. Falei, deixa o olho aí. E o texto é o mesmo. Então, diz assim, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso para o prazer físico, o desejo intenso por tudo o que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Então, a primeira coisa que eu queria que nós olhássemos para o nosso coração é: o que eu tenho desejado? Quais são os desejos do meu coração? O que está lá no fundo? Sabe aquelas coisas que às vezes você não contou nem para ninguém ainda? O que nós temos desejado? E a pergunta, além disso, eu quero perguntar para nós nessa manhã. Além do que, para quê? Para que eu estou desejando isso? Qual é a motivação do meu coração? Qual é a intenção do meu coração ao desejar isso? Para que eu quero isso que eu estou desejando? Né? Qual é a intenção do meu coração? Porque o texto diz assim, que o problema é que a gente quer o prazer físico, meu, egoísta, centralizado em mim, em mostrar as minhas realizações. Olha, eu tenho isso, eu comprei isso, eu conquistei isso. Mas o texto diz que isso não provém de Deus. Os prazeres momentâneos trazem satisfação na hora, mas depois aquilo já não satisfaz mais. E nós queremos uma sensação ainda maior. Então, quando a gente busca esses prazeres que o texto está dizendo, que o mundo oferece, é um prazer que vem naquela hora, mas muito rápido acaba. Como eu disse, às vezes a parcela está lá e o desejo, a alegria já foi embora. Só que aí a gente quer algo maior do que a coisa anterior. Então, se eu compro um carro, eu troco por um pior? Qual que eu quero? O melhor, o mais novo, que tem mais tecnologia. Então, nunca satisfaz. A gente sempre quer mais, quer mais, quer mais, né? A segunda coisa é a intensidade com que desejamos. Com qual intensidade você está desejando o que você está desejando? O quanto que a gente quer isso? Porque tem coisas que a gente quer, mas tem coisas que a gente quer. Não é assim? Qual é a intensidade com que nós desejamos? E o texto base desta nova série nossa é o texto de Romanos 12:2, que diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema da intensidade é que, muitas vezes, em nome de conquistarmos o que desejamos, nós começamos a imitar o mundo. Nós começamos a ser envolvidos pelo engano do mundo. O mundo começa a dizer assim, ó, se você não tiver isso, você não é ninguém. Se você não conquistar isso, você está fora, você é o excluído. E aí a gente começa a abrir mão dos nossos valores, daquilo que nós acreditamos, dos nossos princípios, dos princípios da palavra de Deus. Nós começamos a abrir mão e a ouvir o que o mundo diz, porque o mundo vai dizer, você merece, você trabalha tanto, poxa, se tem alguém que merece é você. Então, corra atrás, vá, corra atrás dos seus sonhos, não desista. O mundo sempre vai nos impulsionar a correr atrás daquilo que a gente deseja. Mas o grande problema é quando nós começamos a imitar o mundo para conseguir o que nós desejamos. E aí eu posso ser cancelada, mas uma irmã acabou de orar ali por mim e falou assim, você está pedindo se é para você falar e o Senhor está falando é para você falar. E ela nem sabia que eu ia pregar. Nós ouvimos os coachings aí, né? Trabalhe enquanto eles dormem. Não é essa? Para conquistar o que você deseja. Não é assim? Trabalhe mais, trabalhe, porque você vai conseguir.
E a gente acredita nisso, a gente posta no Instagram. Vou trabalhar enquanto todo mundo está dormindo, porque eu vou conquistar, eu vou conseguir. Só que isso vai contra a palavra. Porque o texto, o Salmo 127, 2 diz: aos seus amados dá... Obrigada, eu amo cumprir essa palavra. Se tem uma palavra que eu gosto de cumprir, é essa. Gente, aqui eu não estou dizendo que nós não vamos trabalhar, mas nós trabalhamos a partir do descanso. Nós trabalhamos a partir da graça. Nós trabalhamos a partir do favor de Deus. E não porque eu vou conseguir, porque eu nem sei o que os coach falam. Mas esse eu já escutei até uns irmãos falando. O problema é que, para conseguir o que desejamos, nós abrimos mão do que cremos, dos nossos valores, dos nossos princípios. Nós invertemos prioridades. O que é importante a gente deixa para depois, e o que não é a gente quer fazer para conseguir o que a gente quer. E nós abrimos mão da verdade e nos contentamos com o engano, como o Rafa falou na semana passada. A terceira coisa é que... não, ainda é essa daí. Perdão. Pode passar. É que eu ainda estou nesse tópico. Mas olha que interessante. E quando o nosso desejo se torna uma obstinação? E a gente acha essa palavra legal. Eu sou alguém obstinada, não desisto. E realmente, gente, obstinação tem um significado positivo. Aquela pessoa que não desiste, que ela persiste, que ela vai em frente. Mas a Bíblia não fala só esse tipo de obstinação. Então, o texto diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria. E o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Esse é o Senhor falando para Saul. Saul sabia o que tinha que fazer, mas ele quis fazer a sua vontade. Aquilo que ele achava que era certo. Aquilo que ele achava que era bom. Sabe, a obstinação na Bíblia, ela significa o endurecimento do coração. A teimosia em rejeitar a vontade de Deus é a recusa em ouvir conselhos divinos e o apego aos próprios desejos. É aquela pessoa que tem dificuldade em ceder, tem dificuldade em ser convencido. É uma firmeza ou uma teimosia. Agora, olha isso, gente. É um apego exagerado às próprias convicções e pensamentos. A obstinação é não aceitar os princípios cristãos e a vontade divina, preferindo os próprios critérios. O problema da intensidade do nosso coração em querer as coisas é que muitas vezes a gente fica obstinado. Eu quero tanto isso, eu quero tanto conquistar isso, eu quero tanto que isso aconteça na minha vida, que eu não abro mão, eu não cedo. Eu estou ferindo as pessoas ao meu redor, eu estou prejudicando, eu estou mentindo, eu estou ferindo a minha esposa, eu estou ferindo os meus filhos, mas eu quero isto. Eu não abro mão da minha vontade, eu não abro mão do meu desejo. E enquanto eu não conseguir isso, eu não vou parar. Mas a palavra de Deus diz que a obstinação é como pecado de idolatria. Porque o meu desejo se torna um ídolo. O meu desejo se torna um ídolo. Aqui também, em outras versões, diz que a obstinação é a dura cerviz. É aquela pessoa que não se dobra, não se submete à autoridade e à orientação de Deus, do líder, dos irmãos. Mas a gente gosta de dar nome bonito, né? Eu tenho um gênio forte. Né? Não, é que eu tenho gênio forte, eu sou teimoso, eu tenho gênio... Não, isso é o pecado de obstinação, que é comparado à idolatria. Eu não abro mão. Essa imagem, né? Eu não quero. Tem que ser do meu jeito, se não for, eu não quero.
O nosso desejo se torna maior do que o nosso amor por Jesus. Nós não ouvimos a Deus e nem as pessoas. A nossa vontade é mais forte do que o nosso desejo de obedecer a Deus. Por isso é considerado um pecado de idolatria. Colocamos o nosso desejo acima de tudo e de todos, e isso se torna um ídolo. E aqui eu não estou falando só de coisas ruins. Você pode dizer assim, mas o meu desejo é bom. O problema é quando nós desejamos mais do que nós desejamos a Deus. Porque aí nós começamos a fazer aquilo que nós acreditamos ser o certo, e a palavra de Deus fica para segundo plano. E a terceira é como nós reagimos quando o nosso desejo não é realizado. O que a gente faz quando aquilo que a gente desejou não acontece? Quando aquilo que a gente orou, Deus não atendeu. E aí que eu coloquei, tristeza, insatisfação, indignação, preocupação, murmuração, ansiedade, frustração, raiva, comparação, inveja. E é tão feia essa imagem, não é? Porque a gente imagina uma criança fazendo isso, né? Mas quantos de nós estamos assim por dentro? Nós, às vezes, até estamos sorrindo, nós estamos vindo ao culto, mas por dentro a gente está assim. E uma das coisas que o Senhor me falou, enquanto eu preparava essa palavra, é que quando nós não conseguimos o que nós desejamos, nós focamos na falta. Nós focamos na escassez. Nós temos um monte de outras coisas, mas aquilo não aconteceu. Nós temos um monte de coisas para agradecer, para estarmos felizes e celebrar, mas aquela coisa que eu queria não aconteceu. E aí, essa imagem é muito legal, né? A pessoa feliz, concentrada no que tem, um pedaço de bolo. E a pessoa infeliz, focando no que está faltando. O bolo inteiro, mas está faltando um pedaço. Está tudo indo bem, minha saúde, minha família, mas eu não consegui a promoção que eu queria. E aí eu deixo de desfrutar da minha esposa, dos meus filhos, de tudo que está acontecendo, porque o meu desejo não foi realizado. E o texto que eu queria compartilhar aqui hoje é um texto que faz 2 anos que eu estou lendo quase que diariamente, e o Gu também falou na semana passada, e eu vou continuar nele, que é o texto de Filipenses 4. E aí eu estava lendo e o Senhor falou assim, é assim que a gente guarda o coração e a mente da insatisfação. De desejos que às vezes não é o que Deus tem para nós. Como que a gente guarda o coração? Como que a gente guarda a nossa mente? Nós queremos tanto desfrutar da vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Quantos aqui, agora pode levantar a mão, já oraram assim, Senhor, eu quero saber a tua vontade para a minha vida? Levanta a mão. Nossa, tem gente que não quer saber a vontade de Deus. Senhor. A gente quer saber a vontade de Deus para a nossa vida. Mas, às vezes, a nossa vontade está falando tão mais alto que a gente não consegue ouvir o que o Senhor está querendo falar conosco. E o Senhor está falando conosco nessa manhã guarde o seu coração. O Gu, semana passada, falou, guarde os seus olhos. E hoje o Senhor está falando, guarde o seu coração. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com a intensidade com o que você deseja. Cuidado como você reage quando não acontece o que você deseja. E o texto de Filipenses 4 diz, Paulo dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Senhor, eu quero ser alegre. O texto diz, alegrem-se. É uma decisão minha e sua. É uma decisão nossa. Não é emocional, não é sentimento, é uma decisão. Eu vou me alegrar no Senhor.
Ele é a minha alegria. Quando nós buscamos a alegria nos nossos desejos e prazeres, que são momentâneos, nós pensamos assim, quando aquilo que eu desejo acontecer, eu vou estar alegre. Quando aquilo se resolver, então eu estarei alegre. Mas o texto diz, alegrem-se no Senhor. O texto de Neemias, no capítulo 8, versículo 10, diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós buscamos alegria nas coisas deste mundo, as nossas energias são sugadas. Nós vivemos cansados, sobrecarregados e insatisfeitos. Mas quando nós buscamos a alegria que vem do Senhor, nós somos fortalecidos. A alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria não é um sentimento, a alegria é uma pessoa, a alegria é uma decisão que você toma. Eu vou me alegrar no Senhor. A segunda, o texto ainda de Filipenses 4, no versículo 6, diz, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Sabe a forma de guardar o nosso coração da insatisfação, dos maus desejos? Orar. Fale para o Senhor o que você deseja, o que você precisa. Fale para o Senhor, conte para Ele. Diga para Ele o que você precisa. Mas eu fiz questão de pôr esse texto porque é um dos meus salmos favoritos e eu quero desafiar a gente a orar diferente. O Rafa falou aqui que nós precisamos crer que nós somos filhos. E às vezes a gente ora como órfão. O pastor César já ministrou isso aqui. A gente ora desesperado, a gente ora angustiado, a gente ora com medo, a gente ora... Não precisa responder, mas quantas vezes você orou, você nem falou oi para o Senhor e já, Senhor, eu preciso tanto disso, Senhor, me dá isso, Senhor, eu quero isso, Senhor. Olha o texto de Davi, no Salmo 131, diz, Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Ele está dizendo, eu não desejo nada que não seja para mim. Eu não desejo nada que seja só para mostrar que eu sou grande, que eu sou bom. Os meus olhos não são arrogantes, meu coração não é arrogante. Mas olha o que ele faz, gente. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como a criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Como nós precisamos aprender a orar já satisfeitos. Davi está dizendo, você já viu um bebezinho que acabou de mamar? Está ali mamando. Gente, eu lembro que eu chacoalhava os meus filhos, será que está só dormindo mesmo? O leitinho escorrendo assim, ó, e... Davi está dizendo, minha alma é assim que eu quero que você ore. A partir de alguém que já está satisfeito. E não orar, se o Senhor não fizer o que eu quero, então eu não vou ficar feliz. Mas é de alguém que já está satisfeito. E aí, no mesmo texto fala, né? E agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Faz um teste essa semana na sua oração. O quanto tempo você gasta agradecendo e quanto tempo você gasta pedindo? Você já percebeu que a gente pede nos detalhes? Senhor, eu quero um carro verde que tenha câmbio automático. Mas quando a gente agradece, que jeito que a gente agradece? Obrigada por tudo que o Senhor nos faz. Economiza na oração, economiza na gratidão. Enquanto eu ministrava isso, o Senhor falava ao meu coração que às vezes a gente tem dificuldade de ser grato, porque a gente acha que tem o que tem pelo nosso esforço. Porque a gente trabalhou muito. Porque a gente fez, porque a gente... E aí a gente tem dificuldade de ser grato, porque fui eu que consegui. O meu trabalho. E aí, sabe que eu me lembrei do filho mais velho? Hoje a gente cantou do filho mais novo, né? Mas me lembrei do filho mais velho.
Sabe por que ele não conseguiu celebrar? Porque ele achou que tudo o que ele tinha era porque ele era um bom filho. Era por causa da performance dele. E ele não conseguiu celebrar com o irmão. Sabe, a gratidão foca em quem nós somos em Deus e não no que já temos. Desfrutar e celebrar agora e não só quando o que desejarmos acontecer. Nós precisamos ser gratos. O próximo, o texto diz assim: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quando eu me alegro no Senhor, quando eu oro a partir de quem eu já sou, filho amado, então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração. Nós precisamos buscar a paz de Deus. Nós precisamos buscar a paz em Deus, que só Ele pode nos dar. E o texto diz, lá em João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá, não se perturbem, não perturbem o coração de vocês, não tenham medo. Há uma paz que o mundo não pode dar. Sabe o que acontece com a gente? A gente fica esperando a conta estar no azul e sobrando uma graninha para ter paz. Ah, quando o meu marido for para a igreja, então eu vou ter paz. A única paz que pode guardar a nossa mente e o nosso coração é a paz que vem do relacionamento, da intimidade e da presença poderosa de Jesus na nossa vida. Uma das coisas que muitas vezes atrapalha a gente guardar o nosso coração é o que a gente está pensando. Então o texto diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se. Vira aí para o seu irmão e fala: concentre-se. Em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, pensem no que é excelente e digno de louvor. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 2 e 5, diz: pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês... Ixi! Vocês viram como que a gente tem dificuldade? Vocês viram como a gente tem dificuldade? Vamos ler, gente? Porque vocês... Vocês viram que luta para falar? Nós estamos mortos para esse mundo. Mas nós temos dificuldade de falar. Nós precisamos pensar nas coisas do alto. Filtre os seus pensamentos com a palavra de Deus. Isso que eu estou pensando, é assim que Deus está pensando? É puro, é nobre, é correto, então eu vou pensar. Não é, não vou pensar nisto. Concentre nos seus pensamentos. Próximo. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. O que nós precisamos fazer é obedecer o que o Senhor já tem nos pedido. O Senhor tem nos chamado à obediência. Mas sabe qual é o problema da obediência? É que nós queremos obedecer para depois dizermos: eu obedeci, então agora Deus vai fazer o que eu desejo. A obediência é uma resposta ao amor de Deus por nós. A obediência é uma confiança no amor de Deus por nós. E não porque nós queremos que Ele faça aquilo que a gente quer. Então a gente obedece. Porque afinal de contas, se Deus me ama, eu fiz tudo direitinho, então agora Ele vai fazer o que eu quero. Próximo. E aí o bicho pega, né? Também é o texto da semana passada. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito. Gente, vamos! Nós somos uma igreja fervorosa.
Eu aprendi a ficar e não o que eu vou ter ainda, com o que eu tenho. Sei viver na necessidade e na fartura. Aprendi o segredo de viver satisfeito com o que tenho. Aprendi o segredo de viver Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Quem já usou esse texto, eu posso todas as coisas, para orar alguma coisa que você desejava? Obrigada, irmão, pela sua sinceridade. Senhor, me dá isso que eu desejo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O texto está dizendo, eu posso estar na falta e ter. Eu posso estar pobre ou rico, eu posso estar doente, eu posso estar cheio de saúde. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso estar satisfeito, eu posso estar feliz com as coisas dando errado. Mas o evangelho de hoje diz assim, se está dando errado, tem algum problema na sua vida. Se está dando certo, Deus está com você. Mas isto é uma mentira. Nós precisamos parar de ter medo de sofrer. As igrejas estão falando aí, né? Pare de sofrer, não é assim? Eu estou inventando uma nova. Põe aí um adesivo para pôr no carro. Não tenha medo de sofrer. Obrigada, Margarete. Hoje não tem muito glória a Deus, vocês perceberam? Ninguém vai falar um uau aí para mim, por favor? Vocês viram como a gente tem dificuldade? E eu estou lendo a Bíblia, vocês estão vendo que eu estou lendo a Bíblia. Cuidado com a ideia de que se está dando certo é de Deus e se não está dando, não é. A vitória não nos define e nem o fracasso. Obrigada, irmã. Você pode estar fazendo a vontade de Deus e não sair como você planejou. E você pode estar fazendo algo que está contra a vontade de Deus e está dando certo. Porque Deus não trabalha como a gente trabalha. Deus não pensa como a gente pensa. A vida não é feita apenas de coisas boas e alegrias. Os sofrimentos e os momentos difíceis fazem parte da nossa vida. Quem somos não é apenas as coisas boas que nos aconteceram, mas também as nossas perdas, as nossas dores e os nossos fracassos. Você está aqui hoje não é só por causa das coisas que deram certo na sua vida. Você está aqui hoje também pelas coisas que não deram. Pelas suas perdas. Pelas nossas dores. Elas nos trouxeram até aqui. Você imaginou se José do Egito pensasse assim? Ah, está dando certo, então eu estou na vontade de Deus. Está dando errado, então eu não estou. Ele estava perdido. Ele recebe um sonho, agora vai dar certo, vão se prostrar diante de mim, agora vai dar tudo certo. Deu tudo certo, gente? Não. Ele foi preso, ele foi rejeitado, ele foi abandonado, Só que todo aquele processo levou ele até aquilo que Deus tinha para ele. Mas a gente não quer passar pelas coisas difíceis. A gente não quer passar pela dor, a gente não quer perder, a gente não quer abrir mão. A gente quer que tudo dê certo. Nós precisamos parar com essa ideia de que tudo tem que dar certo. Eu lembro uma vez que eu estava orando e eu falei, Senhor, deu errado. Fracassei. Aí o Senhor disse assim para mim, os seus planos deram errados. O meu não. Confie, descanse. Não digo, próximo. Uma outra coisa que nós precisamos é saber que Jesus é suficiente. Sabe qual o problema nosso? É que nós queremos Jesus, mas nós queremos mais alguma coisa. Eu quero Jesus, mas eu quero
também isso. Eu quero Jesus, mas eu também quero isso. Eu quero Jesus, mas eu também quero aquilo. Jesus é suficiente. O texto diz assim: quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai, permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Jesus tem toda a alegria que nós precisamos. No momento bom, no momento mau, dando certo, dando errado, Ele tem alegria para nós. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Há prazer na presença do Senhor. Você quer prazer? Você quer prazer duradouro? Está dizendo quanto que dura esse prazer? Quanto dura? Eterno. Eterno prazer. E esse texto que os coaches gostam muito de usar, mas esse aqui nós vamos ler ele direitinho. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. A gente gosta dessa segunda parte, né? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. A gente ama falar esse texto. Só que vocês sabem o que é deleitar-se? A gente não usa nem o dicionário para ler a Bíblia. A gente lê, a gente não quer nem saber o que diz. A gente só quer saber a segunda parte. Atenderá o desejo do meu coração. O que é deleitar? Não sei, mas que Ele atenderá o desejo do meu coração, eu sei. Deleitar-se é ter todo o prazer nele. Se eu tenho todo o meu prazer, toda a minha alegria em Jesus, então Ele atenderá os desejos do meu coração. O problema é que a gente quer primeiro os desejos do coração, depois eu quero Jesus. Deleita-te no Senhor e Ele concederá. E aí, essa segunda palavra que a gente também não gosta muito. Entregue os seus caminhos, os seus planos ao Senhor e Ele agirá. O problema é que a gente fala assim: Deus vai atender os desejos do meu coração, então eu vou correr atrás. Agora eu vou trabalhar mais. Agora eu vou trabalhar mais, eu vou conquistar. Entregue os seus planos, entregue os seus desejos ao Senhor. E esse é o último tópico. Quem que está no teclado? Vini? Pode subir aqui, Vini? Por favor. Esse é o último. Quando você... o próximo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim... Quem orou assim, gente? Você tem noção que o próprio Deus orou assim? Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Olha o texto de Filipenses 2, 5, 8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Najara, então é pecado ter desejo? Não. O pecado é quando a gente não consegue fazer esse tipo de oração. Senhor, eu quero muito isso. Mas que seja feita a tua vontade. É quando eu digo, eu quero muito isso, Senhor, mas eu não estou apegada a isso. Eu me esvazio da minha vontade, para que a sua vontade se cumpra.
O texto base do nosso tema é: vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas não tem como experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu não estou disposto a render a minha vontade. Se eu não estou disposto a render aquilo que eu acho que deveria acontecer. Você é escravo de tudo aquilo que não é capaz de abrir mão. Hoje nós cantamos, nós não somos mais escravos. Você imagina Jesus naquela cruz, morrendo, sofrendo todas as dores, para que eu e você não fôssemos mais escravos. Mas a gente escolhe se tornar escravo das coisas deste mundo. Da nossa vontade carnal, humana, egoísta. Mas também, muitas vezes, nós não abrimos mão daquilo que é bom mal que eu estou desejando. Mas será que é o que Deus tem para você? Não, eu estou desejando porque a Nathalie tem. Então eu também quero. O coração que se rende é o solo onde Deus planta novos sonhos. O Senhor está perguntando: você quer a minha boa, perfeita e agradável vontade? Renda seu coração a mim. Abra mão da sua vontade. Deleita-te em mim. Que eu seja a sua alegria. Que estar comigo, que a minha presença seja suficiente. Como nós cantamos hoje, na tempestade Ele está lá, na profundidade Ele está lá, no alto Ele está lá, dando certo Ele está lá, dando errado Ele está lá. Isso precisa nos bastar, amados. Saber que Ele está. Isso precisa ser suficiente para nós. Nós não vamos experimentar o novo de Deus se nós não estivermos dispostos a nos esvaziar da nossa vontade, daquilo que nós achamos. E nessa manhã eu quero pedir que você sonde o seu coração e peça que o Espírito Santo sonde o seu coração. Existe alguma ideia, alguma opinião que você está retendo e segurando, que você não abre mão, e Deus está dizendo: eu não posso fazer algo maravilhoso na sua vida porque você não abre mão dessa ideia. O Senhor já pediu perdoa, e você está retendo o perdão, e o Senhor está dizendo: eu não posso te mostrar a minha boa, perfeita e agradável vontade se você não abrir mão dessa ideia, da opinião. O Senhor está nos chamando nessa manhã para abrir mão dos cenários que nós criamos na nossa mente, de como a gente gostaria que as coisas acontecessem. Gente, eu fiquei um bom tempo da minha vida sofrendo, porque eu não abri a mão dos cenários que eu criei na minha mente, de como eu gostaria que as coisas acontecessem. Sabe isso que você está pensando agora? É isso aí. A gente não abre mão da nossa opinião. Eu não concordo. Não é assim que eu queria. E nós estamos sendo impedidos de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ah, se nós soubéssemos o quanto nós somos amados, o quanto os planos de Deus são maiores que os nossos. Que não há nada que possamos ter, que possa satisfazer o nosso coração, que não seja a presença poderosa do Senhor. Mas talvez você está aí agora, no seu lugar, dizendo assim: Nerjara, eu amo Jesus mais do que o meu desejo. Eu amo Jesus mais do que as minhas vontades. E aí eu quero encerrar perguntando para você. Hoje o Gu falou aqui do acampamento que não pagou, né? O pessoal não pagou. Você quer saber se você ama mais a Jesus do que as coisas? É se você não tem dó nenhuma de gastar num tênis, mas quando você olha o valor do acampamento, você acha caro. É quando você precisa economizar, e o primeiro dinheiro que você pensa em economizar é alguma coisa relacionada ao Senhor. A minha pergunta para nós nessa manhã, e
Você pode ter certeza que o Senhor me mostrou muitos ídolos. Quando a gente vai fazer o nosso hobby, a gente acorda cedo, dorme tarde. A gente compra tudo do melhor. Mas quando é para o Senhor... é 8 horas, Gabi, que tem que ser na igreja para cuidar das crianças? 8 horas. Mas quando é o nosso hobby, 6 horas da manhã, a gente está lá. Você já ficou decepcionado, desanimado com o seu trabalho? Levanta a mão. Quem já ficou desanimado e decepcionado com o trabalho? Você deixou de trabalhar por causa disso? E quando a gente fica decepcionado com os irmãos, com alguém quando o Senhor não respondeu a nossa oração, a gente deixa de vir no culto. Mas no trabalho a gente não deixa. Sabe por quê? Alguém já me disse, é porque eu preciso. Então você não precisa do Senhor. Queria convidar você a se colocar de pé comigo. E eu não quero terminar assim down, tá, gente? Não é para vocês ficarem downs. A boa notícia é que Deus tem coisas grandiosas para nós, para esta igreja, para nossa família, para nossa vida. Ele tem coisas incríveis. Mas Ele só pode fazer com o coração rendido. Eu queria convidar você a colocar as mãos sobre o seu coração nessa manhã. Sabe qual é o problema, irmãos? É que a gente persiste em coisas que nós deveríamos desistir. E nós desistimos de coisas que nós deveríamos persistir. Feche os seus olhos. E pergunta para o Senhor: Senhor, tem alguma coisa que eu estou desejando que eu não deveria desejar, que é ruim para mim? Tem alguma coisa que eu estou desejando que não é ruim, mas que não é para mim? Eu estou desejando porque o Senhor deu para o meu irmão, deu para a minha família, deu para o meu amigo, eu quero também. Tem alguma coisa que eu estou desejando e que eu estou fazendo qualquer coisa para conseguir, eu estou mentindo, eu estou enganando, eu estou perdendo a minha família, eu estou perdendo a minha esposa, meu esposo, meus filhos em nome do meu desejo, da minha vontade. Tem alguma coisa, tem algum ídolo no meu coração, tem alguma coisa que eu ame mais. Será que eu amo mais o meu hobby, mais o meu time, mais o meu trabalho? Quando eu assisto o futebol, eu grito, gol! Vai, Corinthians! Mas quando eu estou na igreja, eu não consigo nem levantar as minhas mãos. Senhor, nós abrimos mão dos ídolos, para que o Senhor venha e reine. Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre as nossas vontades. Reina sobre os nossos desejos. Reina sobre a nossa maneira de pensar. Reina sobre os nossos olhos. Nos faz ver que Tu és a beleza que nós precisamos. Toda beleza, toda alegria, todo prazer estão em Ti, Senhor. São coisas que o mundo não pode nos dar. O dinheiro não pode nos dar. O reconhecimento humano não pode nos dar. Abrimos mão da nossa opinião, das nossas ideias, dos cenários que nós idealizamos, de como nós queremos que as coisas aconteçam. Nós rendemos o nosso coração, a nossa vontade diante do Senhor, para que nós possamos viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós queremos que a nossa atitude seja a mesma de Cristo Jesus, que não se apegou a ser igual a Deus, ser como Deus, mas esvaziou-se. Nós não queremos apegar a nada deste mundo, as nossas ideias, a nossa opinião, nós não queremos nos apegar, mas nós queremos nos esvaziar. Abrir mão para que a Tua vontade se estabeleça. Faz-nos amar a Ti mais do que tudo e todos. Faz-nos olhar para Ti como o único que precisamos. Nós nos arrependemos, Senhor, quando os nossos olhos estão em tantas coisas e nós não conseguimos contemplar ao Senhor.
Senhor. Perdoa-nos e ajuda-nos, Senhor, a ver a beleza que há em Ti, a beleza de Te conhecer, Senhor. Começa a orar isso, fala: Espírito Santo, me faz ver a beleza que há em Jesus. Me faz ver a beleza que há em Jesus. Me faz ver a beleza que há em Jesus. Me faz ver a plenitude que há em Jesus. Ele já nos deu tudo, amados. Ele já nos deu tudo.